Com o E3 Studio é possível editar aplicações à distância, ou seja, modificar projetos, bibliotecas ou mesmo configurações do domínio remotamente, bem como atualizar os servidores sem a necessidade de se deslocar até o local de instalação do servidor. Neste vídeo nós vamos mostrar as maneiras de como editar aplicações remotamente. Existem 3 maneiras de realizar esta edição. Editar a aplicação abrindo o arquivo de domínio na rede. A segunda maneira é copiando os arquivos da máquina que está rodando a aplicação para a máquina do estúdio e sobrescrevendo estes arquivos. E por último, edição para aplicações hot standby, ou seja, as máquinas que estejam em redundância, nós temos uma maneira específica de realizar essa edição. Para editar a aplicação usando arquivos na rede, nós devemos primeiro compartilhar a pasta da aplicação na rede. Segundo, na máquina do estúdio, nós devemos abrir a aplicação como um caminho de rede. Ou seja, // o nome do servidor e a pasta desejada com o arquivo DOM. Após as modificações realizadas na máquina de estúdio, nós devemos apenas executar a aplicação ainda na máquina de estúdio e as modificações serão aplicadas na máquina do servidor. Acessando a máquina E3, abrimos a aplicação na rede. No meu caso, o nome do servidor se chama TR03. A pasta compartilhada se chama edição remota. Acesso ao arquivo DOM. Modifico, por exemplo, um item dentro da tela. Vou adicionar um objeto. Agora basta executar a aplicação. Ao acessarmos a máquina server, vou acessar via Remote Desktop Connection. Verifico que a tela não foi modificada como deveria ter sido. Isto acontece pois para modificações em tela nós devemos carregar a tela novamente. Então, ao acessar uma segunda tela e voltar para a tela verificada, nós vemos o objeto carregado. Uma observação importante para esse tipo de edição remota é que ela é possível apenas em máquinas que estejam em um mesmo domínio Microsoft, que abrange a maioria dos casos. Para máquinas que não estejam em um mesmo domínio Microsoft ou em locais em que não seja possível compartilhar a pasta do servidor, devemos seguir o seguinte procedimento. Copiar a pasta da aplicação da máquina server para a máquina do estúdio. Detalhe importante nessa cópia. Tanto na máquina do server como na máquina do estúdio, os caminhos devem ser exatamente iguais. A pasta na máquina server não precisa estar compartilhada, como no exemplo anterior, mas as duas máquinas precisam ter as aplicações inseridas em pastas de mesmo local. Após a cópia, nós realizamos as modificações na máquina do estúdio e sobrescrevemos os arquivos na máquina server. Após sobrescrever os arquivos, voltamos na máquina do estúdio e devemos abrir a opção Conectar a, acessível na barra de menu em Arquivo, Conectar a. Escolhemos a opção Conectar a um servidor na rede, informando o nome da máquina que roda a aplicação. Escolhemos também a opção Usar licença de um servidor específico, caso a licença de estúdio esteja inserida localmente. Por fim, ainda na máquina do estúdio, executamos a aplicação. Acessando o E3, vou precisar acessar localmente a pasta. Para isso, acesso novamente via Remote Desktop a máquina server, acesso a raiz C da máquina, copio a pasta da aplicação, volto na máquina do estúdio e na raiz C eu colo a pasta. Agora, no estúdio, ao abrir o arquivo, acesso localmente, abro o domínio, faço as modificações necessárias, neste caso vou inserir
um novo objeto, salvamos, acessamos a raiz C da máquina, copiamos os arquivos, acessamos a máquina do server, e sobrescrevemos os arquivos. Voltamos nas máquinas do estúdio. Vamos em Arquivo, Conectar a, informamos o nome do servidor e se a licença será local. Uma mensagem é retornada informando: você está conectado a outro servidor, você deseja fechar todos os projetos carregados no estúdio, pressionamos sim. Agora basta rodar a aplicação. Com a modificação feita, acessamos novamente a máquina de server. Novamente verificamos que o objeto não foi criado, porém, ao trocar de tela e voltar para a tela onde houve a modificação, o objeto é carregado. Para finalizar, caso estejamos usando uma aplicação com Hot Standby, nós devemos seguir as seguintes configurações. Acessar via E3 Admin as configurações de domínio da máquina Hot ou Standby e devemos acrescentar um novo servidor e deveremos apontar para a máquina do estúdio, a máquina que irá editar a aplicação. Com esse passo finalizado, copiar os arquivos da pasta do E3 Server e colar na máquina do E3 Studio. Neste caso, também nós devemos inserir no mesmo caminho, ou seja, a mesma pasta dentro do Windows. Após realizar as modificações, nós devemos sobrescrever os arquivos tanto na máquina Hot como na máquina Standby. Finalizando, na máquina do estúdio, executamos a aplicação e as alterações serão carregadas. Acessando o E3, acessamos a máquina Hot ou a máquina Standby, acessamos o E3 Admin, domínio, opções, acessamos a aba de servidores e adicionamos aqui o servidor estúdio, informando o nome da máquina na rede. Aplicamos, como estamos falando de Hot Standby, ao aplicar na máquina Hot, na máquina Standby, a mesma configuração será carregada automaticamente. Ainda na máquina de server, acessamos a pasta onde está a aplicação, copiamos a aplicação e voltamos na máquina do estúdio. Acessamos a raiz C e colamos a pasta edição remota. Agora abrimos localmente. Realizamos as modificações. Salvamos e repetimos o procedimento. Copiamos os itens da pasta edição remota, tanto para a máquina Hot, como agora também para a máquina Standby. Sobrescrevemos os arquivos. Na máquina Hot e na máquina Standby também. Agora, voltando no estúdio, basta executar a aplicação. Acessando as máquinas Hot e Standby, repetimos o procedimento de mudança de tela e as modificações serão aplicadas.